vamos ao funcionamento do retificador trifásico dois caminhos, conhecido também como retificador trifásico onda completa. Ele é chamado dois caminhos porque a corrente passa em cada diodo duas vezes. Então aqui a gente tem o primário do transformador, vamos supor, é a entrada de uma empresa, né? Por exemplo, 13.800 volts. E aqui eu tenho o secundário do transformador, por exemplo, 380 volts. Para cada fase é alimentado dois diodos, uma configuração em ponte trifásica, tá vendo? Cada uma das fases V1, V2, V3 é defasado de 120 graus. Então aqui a gente está representando o diagrama de fasores, né? Onde eu tenho V1 como referência aqui. Atrasado de 120 graus eu tenho V2. E atrasado de mais 120 graus eu tenho V3. Formando as três fases, tensões de fases, V1, V2 e V3. Né? Então a tensão V1, V2 e V3 ela é medida sempre em relação ao ponto neutro. Então V1 ela está sendo medida aqui. V1 aqui em relação ao neutro. V2 é em relação ao neutro, onde o positivo do aparelho de medição está em 2, ou o positivo do osciloscópio. Né? E tensão V3, medida também em relação ao neutro. Terra do osciloscópio aqui, o positivo em 3, formando o V3. Então, no gráfico embaixo, eu só coloquei aqui as posições de V1, referência no 0, 60 mais 60, 120 graus, começa V2, 60 mais 60, 120 graus depois vai começar V3. Ou seja, V2 está em relação ao V1 atrasado de 120 graus. Ou seja, V2 vai começar 120 graus depois, mais 120 graus depois começa V3. E as tensões? As tensões V12, por exemplo, é a tensão medida onde eu coloco o positivo do osciloscópio em 1 e o negativo do osciloscópio em 2, formando a tensão V1, 2. A tensão V13, eu vou colocar o positivo do osciloscópio em 1, ou multímetro, osciloscópio, né? E o negativo do osciloscópio em 3, formando a tensão V13. Então vamos ver como é que se comportam essas tensões. V12 é a tensão medida, positivo em 1, negativo em 2, então ela está nessa direção aqui, ou seja, em relação ao ponto V1, ela começa adiantada de 30 graus. Então V12, que está aqui, ó, eu dividi aqui em 60 e 60 graus, esses tracejados são 60 e 60 graus. Se aqui é meu V1, V12 vai começar 30 graus, metade de 60, antes de V1, ou seja, adiantado de V1. E em relação a V1, V13, estou girando no sentido de atraso, no sentido horário, V13 também vai estar atrasado de 30 graus em relação a V1. Então, o ponto V1, que é o meu zero, eu vou atrasar para a direita. Vai começar a V13. Isso aqui é a onda senoide. Né? Do ponto de V2,
Se eu caminhar no sentido anti-horário, eu vou adiantar 30 graus e vou encontrar V23. Então, do ponto de V2, adiantar é para a esquerda, vou encontrar a tensão V23. Que é a tensão de linha medida positiva em 2, negativa em 3. Caminhando no sentido anti-horário, a partir de V2, caminhando no sentido anti-horário, eu vou encontrar a tensão V2, positiva em 2, negativa em 1, V2, 1. Então, V2, 1 vai estar em relação a V2 atrasado de 30 graus. Começa aqui, V2, 1. V3, 1 está em relação a V3 adiantado de 30 graus. Então, V3 está aqui, V3, 1 começa aqui, está adiantado de 30 graus. E V3, 2 em relação a V3 está atrasado de 30 graus. Então, atrasado é para a direita, V3, 2 atrasado de 30 graus. Né? E aqui vai começar V1, V2, 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 novamente a mesma sequência. Né? Bom, quando a tensão V12, V12 né, é positiva, significa que o maior potencial está na fase 1. O menor potencial vai estar na fase 2. Então, para ter uma leitura positiva, a setinha da tensão sempre vai apontar para o maior potencial. Né? Então, nesse caso, como o maior potencial do circuito é aqui, então eu vou ter maior potencial aqui, maior potencial aqui. E aqui é o menor potencial do circuito, setinha saindo. Né? Para ter leitura positiva. Eu vou ter leitura positiva aqui também. Então, nesta condição, só olhando essas setinhas aqui, ó, eu vou ver que quem está polarizado diretamente é o diodo D1 e o diodo D5. Então, o diodo D1 e D5 polarizado diretamente vai circular uma corrente no seguinte sentido. Então, essa corrente ela vai sair da fase 1 e vai em direção à fase 2, formando a tensão V12. Então, nessa condição aqui, a corrente vem para cá. Corrente, né? Ela vai descer, vem por aqui. Chegando aqui, ó, o D4 está bloqueado, o D1 está conduzindo. Então, ele vem para cá. Desce. Passa pela carga nesse sentido, gerando uma queda de tensão na carga, que vai formar essa tensão V12 aqui em cima. Continuando, ele vai retornar, aqui está pela tensão D5, formando a tensão V12. Depois, na sequência, eu tenho maior potencial em V13. Então, V13, que está aqui, ó, acontece quando o positivo está em 1 e o negativo agora está em 3. Então, vamos fazer aqui, ó, o positivo agora está na fase 1 e o negativo está na fase 3. Então, nessa condição, vamos trocar de cor aqui, vamos fazer essa cor aqui. Então, nessa condição, o que vai acontecer? Né? A corrente vai sair da fase 1 e vai em direção, passa pela carga e vai em direção à fase 3. Então, vou ter uma outra corrente aqui, passando pelo diodo 1, pela segunda vez, desce, passa pela carga, né? Porque esses diodos aqui, ó, estão polarizados reversamente, setinha saindo, negativa, né? E aqui está polarizado diretamente. Então, para formar a tensão V13, vai ser obrigado a passar por D6 para chegar na fase 3
e formar a tensão V13. E assim vai sendo feito sucessivamente. V23, o positivo está em 2, negativo está em 3. Né? É como se eu pegasse aqui nessa condição, nesse primeiro instante, né? Como se fosse uma fontezinha aqui. Né? Então essa fontezinha vai passar por um diodo. Então a sequência é essa. Ela passa por um diodo. Né? Passando por esse diodo, desce para a carga. Depois passa pelo outro diodo e retorna ao negativo da fonte, né? Ela sempre vai fazer, a corrente vai fazer sempre esse percurso aqui, né? Sai do positivo, vai em direção negativa, no sentido da corrente. Passando pela carga, gera uma queda de tensão na carga, nesse sentido aqui. Tá, então voltando ao assunto aqui, quando a tensão V23 estiver positiva, significa que a corrente vai sair do 2, que é o maior potencial, e vai em direção ao 2. Ó. V23 sai do 2, vai em direção ao 3. Né? Então, neste caso, ó, V23, o positivo está em 2. Vamos fazer de uma outra cor aqui. Em amarelo, por exemplo, né? Vou fazer aqui nessa cor. Então, o positivo está em 2 e o negativo está em 3. Então, nessa condição, para a tensão V23, então essa corrente vai sair do 2, passa por D2, carga e vai para a fase 3, completando a tensão V23. Aqui. E a tensão V21, positivo está em 2, negativo está em 1. Então a corrente sai em 2 e vai em direção a 1. Então a corrente vai sair do 2, passando por D2, desce pela carga e vai em direção a 1 aqui, ó, completando a tensão V21, né? Certo? E assim sucessivamente, né? Então vamos fazer a outra, vamos tirar essa baguncinha aqui, né? E vamos fazer o outro nível de tensão, por exemplo. Então, vamos lá, vou tirar tudo aqui, vou limpar ele, né? Dar uma limpeza aqui no circuitinho, deixar ele mais limpo, né? Limpando. Ó, limpei todinho ele de novo, ó, tá vendo? Né? Então o que vai acontecer, né? Por exemplo, se eu quero saber qual é o sentido da corrente em V32, o positivo está em 3 e o negativo está em 2, ó. O maior potencial da leitura está em 3, se eu coloco o positivo do osciloscópio em 3 e o negativo do osciloscópio em 2, né? Vou ter uma leitura da tensão V32, né? Que está o quê? Em relação à fase 3, atrasado de 30 graus. A fase 3 está aqui, 30 graus atrasado, vai começar a V32. Então, quando essa V32 estiver positivo, o que vai acontecer aqui? O V32, ele está aqui, ó. V32. Né? Aqui a minha tensão, vou colocar aqui, ó. V32. Então, o positivo, o maior potencial, está em 3. O menor potencial vai estar em 2. E a corrente, qual é o caminho que ele vai fazer? Sempre sai do mais e vai em direção ao menos. O maior potencial está em 3 e vai em direção ao menos. Onde tem maior potencial, eu tenho uma polarização direta. Ou seja, eu tenho, para ter uma leitura aqui nos diodos positivos, então a tensão vai estar assim aqui, sempre apontando para o maior potencial. Eu tenho uma leitura positiva aqui.
E aqui eu tenho as tensões saindo, as setinhas das tensões saindo dos diodos. Então vai estar alimentado desta maneira aqui. Vai ter uma leitura positiva em cima. Então nesta condição, quem que está conduzindo? O diodo 3 e o diodo 5. O diodo 2 está aberto e o diodo 6 está aberto. Né? Polarizado reversamente. Então a corrente vai sair. A corrente vem aqui, ó, sai do 3, passa aqui, o maior potencial está aqui, ó. Aqui está fechado e o DC está aberto. Então ele vem para cá e vai em direção à fase 2, para completar a tensão V23. Então vem para cá, passa pela carga, sobe, passa por D5 e retorna. Todas as correntes vão estar nesse sentido aqui. Ou seja, as 6 tensões vão passar pela carga. Né? Sempre saindo positivo onde está a setinha, onde a corrente vai partir, e aqui onde a corrente vai chegar. Né? Vou fazendo essa regrinha aqui, você vai chegar nessas ondinhas todas aqui. Né? E a tensão média na carga vai ser a somatória de todas as tensões de linha. Então, vou pegar aqui essa. Então, qual vai ser a minha tensão média na carga? Vai ser a somatória de todas as tensões de linha. Que seria essas daqui, ó. Então, aqui é a minha tensão média na carga. Né? Beleza? Onde o período, no caso, ela vai começar de V1,2 e vai terminar em V3. Vai começar em V1,2 aqui, ó, o período começa aqui, nessa posição V1,2 e termina em V3,2, porque depois de V3,2 começa a V1,2 de novo. Né? Aqui eu tenho um período. Aqui é o meu período, que corresponde ao período da rede. Né? Se você for ver bem, né? Vai corresponder ao mesmo período da rede. O mesmo tamanho que tem essa senoide aqui, ó, se você jogar essa senoide para cá, você vai coincidir com esse período. Né? Então, sai do V1,2 e em relação a V3,2 eu tenho mais um período. Né? Então, essa é a forma de onda que eu tenho do retificador trifásico 2 caminho. Então, para o mesmo período, ele vai formar 6 ondinhas. Né? Então, muito obrigado.